Oi, pessoal, bom dia. Esse é o diário 08 dessa pandemia. 8 dias, então, de quase isolamento total, e a partir de agora, a ideia é que a gente fique cada vez mais isolado. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre questões de limpeza, higiene, questões domésticas, para quando a gente não tem o álcool gel ou a gente não tem dinheiro para comprar o álcool gel. A gente sabe que o álcool está literalmente esgotado em boa parte do país e quando tem também é muito caro para se comprar, né? Eu vi por R$ 30 um vidrinho de álcool gel. Isso, na verdade, começou o seguinte: desde o começo dessa epidemia, que eu e a professora Sônia Lemos temos conversado sobre essas questões sociais da epidemia. Porque vamos parar para pensar, a Itália já perdeu quase 0,1% da população dela. Infelizmente, os números lá estão galopantes, então hoje eles devem passar dos 10 mil casos, né, diários, e provavelmente eles vão chegar a 1.000 mortes diárias. Isso num país que tem um IDH acima de 0,8, um país que tem 99,3%, se não me engano, de saneamento básico, que tem pessoas na linha de pobreza, mas poucas, e não abaixo da linha de pobreza como a nossa. Então, se a gente não conseguir controlar, vocês imaginem o estrago que isso vai ser num país como o nosso, com 200 milhões de habitantes e uma grande porcentagem abaixo da linha de pobreza, sem acesso a saneamento básico, sem acesso à água tratável, e que não pode comprar álcool gel ou se proteger, como a gente está colocando nos jornais. Isso é algo que a gente vem discutindo desde o começo da epidemia. E a partir daí eu fiz uma compilação de informações dadas por especialistas, por pessoas da área, para conseguir passar na forma de um vídeo. Eu consultei o site da Climanaus, que é uma clínica de infectologia aqui de Manaus, onde o meu supervisor de pós-doutorado atende, que é o Dr. Marcos Lacerda. Consultei as informações passadas por uma arquiteta social chamada Tainá de Paula, numa entrevista no Globoplay, e algumas outros sites que passam informações para as pessoas. Primeira coisa é assim: não tem álcool gel? Tudo bem, não tem problema. Você pode lavar as mãos com água e sabão, desde que você mantenha fazendo isso com a mesma frequência que se solicita do álcool gel. Agora, se você não tem álcool gel para passar em casa, para limpar em casa, existem outros produtos que podem ser utilizados. Eu vi água sanitária, desinfetante, cloro, álcool, detergente. Esses produtos podem ser utilizados para limpeza de superfície. Não é para pegar água sanitária, eu vou lavar minha mão com água sanitária. Não, não é isso. É para limpar a superfície. Mantenha a superfície sempre limpa. E a gente está falando tanto do álcool gel das mãos, que a gente esqueceu assim. Existem outras coisas que a gente precisa higienizar, né, para manter o vírus o mais distante possível. Todo mundo está falando do celular. Pega o celular, passa álcool gel, limpa direitinho. Mas não é só isso. Conversando ontem com a Márcia de Mello, psicóloga, amiga que mora em Portugal, e com outras pessoas na internet, a gente esquece que a gente tem que limpar também os nossos óculos, a gente tem que limpar, além do celular, as chaves, o tablet das crianças, porque eles estão em casa agora e vão estar utilizando com muita frequência, tem que limpar esporadicamente, né? Ah, sapato, interfone, tudo que você tem toca o dia inteiro, o máximo que você puder higienizar é melhor, tá? Se quiser economizar, de repente, se você tem o álcool gel, porque eu não consegui comprar, mas se você tem o álcool gel, guarda o álcool gel para as mãos e procura esses produtos para utilizar. Água sanitária é mais barata? É mais barato. Você compra por R$ 2 no supermercado. E aí você consegue passar no balcão, no chão de casa, para manter o ambiente higienizado. E aí vamos pensar assim, as pessoas que moram nas favelas, as pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade, como é que elas vão fazer para se proteger nesse momento? Algumas dicas, né, que tanto o Dr. Marcos Lacerda como a arquiteta Tainá de Paula passam nas postagens deles é a seguinte: bom, primeira coisa é, se você mora num ambiente que só tenha um cômodo, que seja só de um cômodo ou menor, mantenha sempre a janela aberta, né, a questão de manter o ambiente arejado e principalmente tomar cuidado com as áreas úmidas. A arquiteta Tainá de Paula falava bem essa questão da umidade, que a gente sabe que alguns ambientes ficam muito úmidos, especialmente aqui em Manaus, né, a região onde eu resido. Então, assim, é manter o máximo de arejado possível. Se o ambiente é fechado, totalmente fechado, e não tem janelas, tente passar a maior parte do tempo numa área externa. É claro que eu não vou para a rua ficar conversando com os meus vizinhos grudado no outro, mas uma área em que você possa ficar confortável do lado de fora e que você consiga, então, ficar no ambiente arejado, tá certo? Lavar as mãos com água e sabão, né, sempre com água e sabão.
Evitar fazer isso que eu faço, que é tocar no rosto o tempo inteiro, que não faça isso, né? Evitar fazer isso o tempo inteiro. É, tem uma coisa que é muito cultural aqui no Amazonas e provavelmente em alguns outros estados, que é a pessoa quando está doente usar aquele paninho, né? Ou a toalhinha, aquele paninho, e ela limpa o rosto e coloca no ombro, limpa o rosto e guarda, bota na bolsa. Evitar usar isso, não usar isso, porque isso é muito prejudicial. Né? Se tiver que usar alguma coisa para limpar o rosto, usa papel higiênico e descarta. Usa um papel e descarta, tá certo? As pessoas que dormem, o Dr. Marcos Lacerda falou bem isso, as pessoas que dormem juntas, se todo mundo dorme junto no mesmo cômodo, tentar separar um pouquinho, dormir um pouco separado. Porque senão, gente, se um desenvolver a Covid-19, os outros vão acabar todos pegando, tá certo? Uh, É interessante vocês separarem, né, copos e talheres, né, separar o uso de copos e talheres, quem tem hábito de beber no mesmo copo, de reutilizar a talher, mas tentar fazer isso o máximo possível, principalmente para quem tem criança, tá certo? É, se alguma pessoa apresentar sintomas, tentar separar essa pessoa, se houver um outro cômodo na casa, né, mas tentar, quando alguém apresentar sintomas, tentar manter bem separado. É, se uma pessoa ficar doente, né, e precisar de ajuda, precisar de remédios, ou de repente eu tenho alguém na minha casa que é hipertenso ou diabético, que faz acompanhamento no Hiperdia no SUS, pede para alguém pegar o remédio, principalmente se for idoso. Eu achei muito legal, eu vi agora de manhã, estava lendo as notícias, que alguns municípios vão proibir os idosos de entrarem nos ônibus. Ah, mas isso é ser muito escroto. Não, não é ser muito escroto. Essas pessoas podem, são grupos de risco e elas podem desenvolver gravemente a doença e elas podem falecer. Então, assim, evitar ao máximo que esses idosos saiam de casa, né? Manter os ambientes o mais higienizado possível, sempre higienizado, o máximo que puder, né? Cuidado, cuidado quando você tem um tanque só na residência. Às vezes a pessoa tem só um tanque na residência e esse mesmo tanque opia alimentação e limpeza. Higienizar isso também. Manter o local que você vai usar para limpar os panos, sempre higienizado também. Usou, lavou o pano, limpa o tanque, lava o tanque, coloca de molho o pano de um outro ambiente, mas senão isso vira um ponto de contaminação. Tá certo? Ah, acho que é basicamente isso. É complicado, porque é difícil, assim, não tem álcool gel, vai ter que comprar uma água sanitária, ou vai ter que comprar um sabonete, mas são dicas que podem ajudar a amenizar a situação, tá bom? Eu agora vou falar da planilha, da minha planilha de atualizações, né? Eu estou atualizando ela diariamente, eu fiz algumas mudanças hoje, eu incluí, na verdade, os casos e a porcentagem que é o crescimento que o caso tem de um dia para o outro, que cada país tem de um dia para o outro, e incluí também a questão das mortes. Então, essas porcentagens são sempre referentes ao dia anterior. Então, se a gente pegar o Brasil, a gente está. Hoje é dia 22. Então, eu só posso trabalhar com os dados até de ontem, porque os de hoje ainda estão rodando. Né? Então, a gente tem hoje, o Brasil está no seu 7º dia da epidemia, no 7º dia. Lá, na verdade, a gente está no 8º, mas computado até o 7º. E a gente tem 1.178 casos. E assim, os dados do Brasil estão muito estranhos, eles não seguem, né? Não seguem como os demais, o que para mim é um indicativo de que a gente está tendo subnotificação. Mas não tem problema. E aí, se a gente pegar do dia 20 para o dia 21, a gente teve um aumento de 20% no número de casos e de 50%, 63% no número de mortes. Tá certo? Então a gente está no 7º dia. Quando a gente compara esse 7º dia com os Estados Unidos, a gente está muito próximo do que os Estados Unidos estavam. No 7º dia da epidemia, o Brasil tinha 1.178 casos, Estados Unidos 1.135, a Itália 1.128. Uh, não vou falar dos outros não, porque esses não importam, comparar mais esses três. E aí, assim, ontem estava todo mundo falando sobre esse estudo, teve um estudo que foi rodado recentemente que diz o seguinte: o Brasil, o nosso sistema único de saúde supostamente quebra no meio de abril, a partir da segunda semana de abril. Para que o sistema não quebre, o que a gente está falando que é quebrar? É porque vai ter muita gente precisando de acompanhamento, de UTIs, de respiradores, e a gente não vai ter a capacidade para suportar isso. Para que ele não quebre, a gente precisa ficar em casa nos próximos 14 dias. E assim, gente, é não sair mesmo, né? Ah, mas eu trabalho, eu não tenho como. Ok, se você não tem como, por exemplo, eu tenho como, eu estou liberado da universidade, eu estou afastado da prefeitura, meu filho está em casa, eu consigo ficar em casa. Quem não consegue ficar em casa por algum motivo de trabalho, que tenha que sair, tome sempre o cuidado, deixar o sapato na porta, tirar a roupa quando chegar em casa, tomar banho, se higienizar, mas o máximo de pessoas que puderem ficar em casa nesse período, a gente vai evitar lá na frente que
algo aconteça de mais grave. Para pensar comigo. A Itália, olha os dados da Itália. A Itália já tem 53 mil mortos. Ou seja, a Itália tem uma população de 60 milhões de pessoas. Vocês imaginam o que isso vai acontecer com um país como o nosso, que tem 200 milhões de pessoas, né? É 4 vezes o tamanho da Itália, 3 vezes alguma coisa. Vai ser muita gente morrendo. Então, a gente precisa que as pessoas fiquem em casa, tá certo? E aí, quando eu falei a questão da Itália, que está me preocupando bastante, que se vocês olharem a coluna da Itália, ela está tendo um acréscimo cada dia de 14, 15, 13, 10, no mínimo 10, 12, 13% em relação ao dia anterior. Não somente dos casos, mas também das mortes, né? E eu estava falando com os colegas hoje, eu falei assim, eu espero muito estar errado, porque assim, quase 800 mortes e está vindo galopando, então tecnicamente hoje pode chegar muito próximo das 1.000 mortes e a quantidade de casos novos também vai galopar. Né? Eu coloquei outros países, como a Espanha, como a Turquia, como a Dinamarca, só para poder acompanhar a pedido de uma colega da Turquia, de uma colega que mora na Dinamarca, mas eu vou continuar acompanhando os casos. A gente está, então, no 7º dia, muito pareado com os Estados Unidos e com a Itália. Como eu falei antes, a gente não consegue ver o resultado agora, né, das intervenções, mas eu espero que aconteça como na Coreia do Sul, quando chegar a seus 8.000, 9.000 casos, a gente comece a ter um estacionamento, né? Eu acrescentei o do Japão aqui. Eu não consigo entender o que está acontecendo no Japão. Não sei se são casos subnotificados ou se realmente eles conseguiram controlar. Eu li algumas críticas ontem de que eles estavam manipulando esses dados por conta dos Jogos Olímpicos, mas é muito estranho o caso do Japão. Tem dias que eles têm 30 e poucos casos notificados. Mas conhecendo culturalmente, né, o Japão, a gente sabe que isso é muito possível porque eles têm uma capacidade de adesão social muito grande, né? Então, é mais ou menos isso, tá bom? Eu vou continuar, estou com algumas ideias de vídeos preparados aqui, conversei com a professora Sônia Lemos, com os outros psicólogos da Universidade do Estado do Amazonas, e a gente vai começar a fazer algumas intervenções aqui, locais, pela universidade, nas redes sociais, para tentar contribuir alguma coisa nessa Terceira Guerra Mundial coletiva contra um inimigo invisível, tá bom? Fiquem em casa e a gente se fala amanhã. Beijo.